IBAD, 2019, Analista de Tecnologia da Informação, IFRO. Na metodologia de auditoria em sistemas de informação, uma fase estabelece que os testes de validação dos pontos de controle são executados segundo as especificações e parâmetros determinados nas etapas anteriores. Essa fase é denominada A. Planejamento e controle do projeto de auditoria de sistemas de informação. B. Priorização e seleção dos pontos de controle do sistema auditado. C. Levantamento do sistema de informação a ser auditado. D. Identificação e inventário dos pontos de controle. E. Avaliação dos pontos de controle. A questão trata da auditoria de sistemas de informação. Atualmente, devido à grande profundidade de operações em sistemas, trata-se de uma necessidade enorme o uso da auditoria em sistemas, com técnicas capazes de validar, analisar, registrar e revisar informações. Nesse sentido, em uma típica metodologia de auditoria de sistemas, temos as seguintes tarefas: planejamento e controle do projeto de auditoria, levantamento do sistema, identificação de inventários dos pontos de controle, priorização, seleção e avaliação dos pontos de controle, e acompanhamento da auditoria, etapa em que os testes de validação dos pontos de controle são executados segundo as especificações e parâmetros determinados nas etapas anteriores, e a avaliação dos pontos de controles. Veja que se trata de uma decorrência lógica, já que a intenção é que se valide o que ocorreu nas etapas anteriores. Gabarito, letra I. IBAD, 2019, Analista de Tecnologia da Informação, Instituto Federal de Rondônia. Na metodologia de auditoria em sistemas de informação, uma fase estabelece que os testes de validação dos pontos de controle são executados segundo as especificações e parâmetros determinados nas etapas anteriores. Essa fase é denominada A. Planejamento e controle do projeto de auditoria de sistemas de informação. B. Priorização e seleção dos pontos de controle do sistema auditado. C. Levantamento do sistema de informação a ser auditado. D. Identificação e inventário dos pontos de controle. E. Avaliação dos pontos de controle. Resolução: a questão trata da auditoria de sistemas de informação. Atualmente, devido à grande profundidade de operações em sistemas, trata-se de uma necessidade enorme o uso da auditoria em sistemas, com técnicas capazes de validar, analisar, registrar e revisar informações. Nesse sentido, em uma típica metodologia de auditoria de sistemas, temos as seguintes tarefas: planejamento e controle do projeto de auditoria, levantamento do sistema, identificação de inventários dos pontos de controle, priorização, seleção e avaliação dos pontos de controle, e acompanhamento da auditoria, à etapa em que os testes de validação dos pontos de controle são executados segundo as especificações e parâmetros determinados nas etapas anteriores, e a avaliação dos pontos de controles. Veja que se trata de uma decorrência lógica, já que a intenção é que se valide o que ocorreu nas etapas anteriores. Gabarito, letra I. Sebrasp, CESP, 2019, Auditor Fiscal da Receita Estadual, Cefaz-RS. A evidência verificável de que determinado programa de auditoria existe consiste na geração e na manutenção de registros, cujas principais categorias são a documentação interna e a externa. B. O gênero, a espécie, a tipologia e a natureza do assunto. C. As auditorias internas e as externas. D. A auditoria, a análise crítica do programa e a equipe de auditoria. E. A documentação ostensiva e a sigilosa. A questão foi baseada na norma ISO 19011, que fornece orientação sobre a gestão de programas de auditoria, sobre a realização de auditorias internas ou externas de sistemas de gestão da qualidade ou ambiental, assim como sobre a competência e avaliação de auditores. Nesse sentido, a questão pede que se assinale o item que traz as principais categorias dos registros de que determinado programa existe. Portanto, estamos procurando um item que tem evidência de que a organização está realmente implementando um programa de auditoria. Essas categorias são a auditoria, a análise crítica do programa e a equipe de auditoria. Veja que se a organização possui um programa, ela realmente terá que ter auditorias recorrentes, ter uma análise crítica e uma equipe para testar que trabalha com programação de auditoria. Todas as outras assertivas não apresentam comprovação suficiente de que a instituição está de fato implementando um programa de auditoria.
Agora, vejamos na norma 5. 5 registros do programa de auditoria. Convém que sejam mantidos registros para demonstrar a implementação do programa de auditoria e convém que incluam o seguinte: a. Registros relativos a auditorias individuais, tais como planos de auditoria, relatórios de auditoria, relatórios de não conformidade, relatórios de ação corretiva e preventiva, e relatórios de ações de acompanhamento de auditoria, se aplicável. B. Resultados de análise crítica do programa de auditoria. C. Registros relativos a pessoal de auditoria, incluindo assuntos tais como competência do auditor e avaliação de desempenho, seleção da equipe de auditoria, manutenção e aperfeiçoamento da competência. Convém que os registros sejam mantidos e salvaguardados adequadamente. Fonte: ISO 19011, página 8. Gabarito, letra D. DSEX, 2019. Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar, SFEX, Informática KCFOQC 2020. Uma das maneiras de manter uma empresa segura de forma digital é aplicar a verificação, análise crítica e avaliação, norma ISO ABNT-NBR ISO IEC 27002, 2013, seção 17. 1.3. Uma empresa multinacional, após uma auditoria, percebeu que existiam falhas de segurança de rede entre as filiais e nas redes internas de algumas filiais. Uma simulação foi aplicada pela equipe da auditoria, e dados, com conteúdo sigiloso, foram obtidos. A falha obtida pela auditoria foi capturada por meio de um teste de A. Intrusão. B. Análise de logs. C. Códigos-fontes. D. Injeções SQL. E. Transações sintéticas. A questão trata da auditoria de sistemas. Ela propõe uma simulação aplicada pela equipe de auditoria. Nesses testes, conteúdos sigilosos foram obtidos. Esses testes são chamados de pentests, testes de intrusão. Esse é o único item que designa testes dentre as assertivas. Através deles, é possível obter conteúdo sigiloso. Veja abaixo uma descrição disso. Um teste de intrusão, penetration test ou pentest, em tradução do inglês, pode ser definido como um método minucioso para detectar as vulnerabilidades de segurança cibernética de equipamentos e sistemas. Os testes são realizados por hackers éticos, isto é, especialistas em segurança da informação contratados por organizações para exercerem testes em escopos definidos usando técnicas de hacking de modo que não prejudiquem a empresa. Os testes de intrusão visam olhar para sua empresa de diferentes perspectivas para determinar quais sistemas, informações ou dados corporativos estão vulneráveis e consequentemente com risco de serem roubados. Entre essas perspectivas estão caixa preta, caixa cinza e caixa branca. Um teste de intrusão é diferente de uma ferramenta que faz escaneamento de vulnerabilidades. Um scanner de vulnerabilidades é um programa que faz testes automatizados de alto nível, ou seja, procura e relata possíveis vulnerabilidades conhecidas que estão aparentes. Um teste de intrusão é uma análise prática detalhada e feita por um especialista de segurança que tenta detectar e explorar os pontos fracos evitando falsos positivos, além de recomendar melhorias para o design seguro respeitando a lógica de negócios do seu sistema. Como vimos, quanto mais conhecimento dos sistemas, será um white box, pois o invasor sabe de detalhes do sistema. Vejamos os erros das outras assertivas. B. Errada. A análise de logs não é um teste, mas sim uma auditoria nos rastros do sistema. C. Códigos-fontes. Errada. A falha foi na rede e não no código-fonte. D. Injeções SQL. Errada. A injeção SQL é uma vulnerabilidade que se aproveita de falhas nos bancos de dados e não na rede. E. Transações sintéticas. Errada. Não se falou em transação, mas vulnerabilidade na rede. Gabarito, letra A. Avança São Paulo, 2023, Analista de Tecnologia da Informação, Prefeitura de São Miguel Arcanjo. Qual é o princípio de segurança da informação que permite confirmar a identidade de usuários e a especificidade de recursos? A. Confidencialidade. B. Autenticação. C. Disponibilidade. D. Integridade. E. Anonimato. A questão trata dos princípios da segurança da informação. Esses conceitos servem para balizar as ações realizadas na rede mundial de computadores.
Uma excelente fonte de consulta para eles é a Cartilha da CERT-BR, entidade responsável por estudos de segurança da informação no Brasil, que descreve esses princípios que são muito cobrados em provas de informática e tecnologia da informação. Vejamos abaixo uma descrição deles na cartilha, para permitir que você possa aplicar na internet cuidados similares aos que costuma tomar em seu dia a dia. É necessário que os serviços disponibilizados e as comunicações realizadas por este meio garantam alguns requisitos básicos de segurança, como identificação, permitir que uma entidade se identifique, ou seja, diga quem ela é. Autenticação, verificar se a entidade é realmente quem ela diz ser. Autorização, determinar as ações que a entidade pode executar. Integridade, proteger a informação contra alteração não autorizada. Confidencialidade ou sigilo, proteger uma informação contra acesso não autorizado. Não repúdio, evitar que uma entidade possa negar que foi ela quem executou uma ação. Disponibilidade, garantir que um recurso esteja disponível sempre que necessário. Com isso, vimos acima que é o princípio da autenticação que permite confirmar a identidade de usuários e a especificidade de recursos. Gabarito, letra B. Avança Spam, 2023, técnico, Prefeitura de São Miguel Arcanjo, Informática. Qual dos seguintes princípios de segurança da informação é responsável por garantir que as informações sejam preservadas e não alteradas intencionalmente? A. Autenticidade. B. Confidencialidade. C. Disponibilidade. D. Atualidade. E. Integridade. A questão trata dos princípios da segurança da informação. Esses conceitos servem para balizar as ações realizadas na rede mundial de computadores. O enunciado pede qual deles é responsável por garantir que as informações sejam preservadas e não alteradas intencionalmente. A Cartilha da CERT-BR, entidade responsável por estudos de segurança da informação no Brasil, descreve os princípios que são muito cobrados em provas de informática e tecnologia da informação. Vejamos abaixo o que ela diz, para permitir que você possa aplicar na internet cuidados similares aos que costuma tomar em seu dia a dia. É necessário que os serviços disponibilizados e as comunicações realizadas por este meio garantam alguns requisitos básicos de segurança, como identificação, permitir que uma entidade se identifique, ou seja, diga quem ela é. Autenticação, verificar se a entidade é realmente quem ela diz ser. Autorização, determinar as ações que a entidade pode executar. Integridade, proteger a informação contra alteração não autorizada. Confidencialidade ou sigilo, proteger uma informação contra acesso não autorizado. Não repúdio, evitar que uma entidade possa negar que foi ela quem executou uma ação. Disponibilidade, garantir que um recurso esteja disponível sempre que necessário. Fonte, CERT-BR. Com isso em mente, podemos visualizar que é a integridade que protege a fidedignidade da informação. Isso é feito com o uso de hash criptográfico, por exemplo. Através dessa ferramenta, os usuários têm certeza de que as informações transmitidas na rede não sofreram nenhuma alteração indevida. Por fim, vejamos a que se referem os demais conceitos. A. Errada. Verifica se a entidade é realmente quem ela diz ser. B. Errada. Protege uma informação contra acesso não autorizado. C. Errada. Garante que um recurso esteja disponível sempre que necessário. D. Errada. Não existe esse princípio. É uma característica da informação atualizada. Gabarito, letra I. Fundatec, 2023, Analista Superior, KORS, Infraestrutura de TIC. Em relação à segurança da informação, o princípio da integridade refere-se a garantir que a informação seja proveniente da fonte a qual ela é atribuída. B. Proteger a informação de acordo com o grau de sigilo de seu conteúdo. C. Evitar acesso não autorizado à informação. D. Proteger a informação contra alteração não autorizada. E garantir que a informação esteja disponível sempre que necessária. A questão trata dos princípios da segurança da informação. Esses conceitos servem para balizar as ações realizadas na rede mundial de computadores. O enunciado pede especificamente qual é a referência, ou seja, a descrição do princípio da integridade.
A cartilha da CERT-BR, entidade responsável por estudos de segurança da informação no Brasil, descreve os princípios que são muito cobrados em provas de informática e tecnologia da informação. Vejamos abaixo o que ela diz, para permitir que você possa aplicar na internet cuidados similares aos que costuma tomar em seu dia a dia. É necessário que os serviços disponibilizados e as comunicações realizadas por este meio garantam alguns requisitos básicos de segurança, como identificação, permitir que uma entidade se identifique, ou seja, diga quem ela é. Autenticação, verificar se a entidade é realmente quem ela diz ser. Autorização, determinar as ações que a entidade pode executar. Integridade, proteger a informação contra alteração não autorizada. Confidencialidade ou sigilo, proteger uma informação contra acesso não autorizado. Não repúdio, evitar que uma entidade possa negar que foi ela quem executou uma ação. Disponibilidade, garantir que um recurso esteja disponível sempre que necessário. Fonte, CERT. BR. Com isso, vimos acima que a ideia por trás desse princípio é a de proteger a informação contra alteração não autorizada. Gabarito, letra D. Sesgran-Hill, 2023, Profissional Transpetro de Nível Superior, Transpetro, Análise de Sistemas, Segurança Cibernética e da Informação. Na NBR ISO 29100, 2020, é fornecida uma estrutura de alto nível para a proteção de dados pessoais no contexto dos sistemas de tecnologia da informação e de comunicações, TIC. Para assegurar a privacidade de dados pessoais, há um processo pelo qual esses dados são irreversivelmente alterados, de forma que um titular de dados pessoais não mais possa ser identificado, direta ou indiretamente, seja por um controlador de dados pessoais ou em colaboração com qualquer outra parte. Esse processo é definido nessa norma como a cifração, b. deformação, c. deterioração, d. higienização e anonimização. A questão trata do processo de anonimização, em que os dados são alterados para que não possam ser identificados. Isso assegura a privacidade dos dados, já que eles são retirados de contexto. Um exemplo do uso é em banco de dados estatísticos em que a publicação de pesquisas não pode expor detalhes de indivíduos. Vejamos abaixo uma descrição disso. A anonimização é uma técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa. Essa técnica resulta em dados anonimizados, que não podem ser associados a nenhum indivíduo específico. É também um componente importante do compromisso do Google com a privacidade. Com a análise de dados anonimizados, podemos criar produtos e recursos seguros e valiosos, como o preenchimento automático de uma consulta de pesquisa inserida, e detectar com mais precisão as ameaças à segurança, como sites de phishing e malware, além de proteger a identidade dos usuários. Podemos também compartilhar externamente com segurança os dados anonimizados, tornando-os úteis para outras pessoas sem colocar a privacidade dos nossos usuários em risco. Por fim, vejamos os demais itens. A. Errada. A cifração é a técnica que usa a criptografia para esconder as informações. B. Errada. A deformação é a técnica para esconder dados por meio da alteração da sua forma, como algumas técnicas de esteganografia fazem. C. Errada. A deterioração é relacionada à supressão de dados, modificação de mensagens. D. Errada. Higienização de dados é usado em banco de dados para lapidar os dados que serão trabalhados em uma análise. Gabarito, letra I. FGV, 2023, Auditor do Estado, CGESC, Ciências da Computação. Para o caso hipotético descrito a seguir, somente informações corretas são consideradas disponíveis. Um determinado funcionário atende um pedido por telefone de alguém que se identifica como o cliente A. Essa pessoa explica que seus dados cadastrais estão errados e pede que seja feito um novo cadastro com as informações que ela está passando. O funcionário atende ao pedido e atualiza o sistema da empresa removendo o cadastro antigo e criando um novo. Dias depois, ao tentar emitir uma fatura, a empresa nota que os dados do cliente A não estão completos e resolve abrir uma investigação. Durante a investigação descobre-se que os dados passados pela pessoa ao telefone eram falsos e que é portanto necessário refazer o cadastro. Neste caso, avalie-se, durante o processo de atendimento mencionado, ocorreu um incidente com quebra-DAI.
confidencialidade dos dados do cliente A. Segunda, disponibilidade dos dados do cliente A. Terceira, integridade dos dados do cliente A. Está correto o que se afirma em A e apenas. B, segunda, apenas. C, terceira, apenas. D, e segunda, apenas. I, segunda e terceira, apenas. A questão abordou os princípios de segurança da informação através de uma narrativa em que supostamente o cliente A pede uma atualização cadastral via telefone. As assertivas tratam do tripé da segurança da informação, confidencialidade, integridade e disponibilidade, os princípios tidos como mais importantes para assegurar a segurança dos dados na rede. Vamos analisar cada um deles com base na narrativa 1. Errada. Segundo o texto, não houve vazamento de dados. Perceba que aqui você deve ficar restrito ao texto. O candidato poderia imaginar que o funcionário repassou alguma informação do banco de dados, mas isso seria uma suposição. O texto não fala sobre isso. O funcionário atende ao pedido e remove os dados antigos. Não houve prejuízo à confidencialidade porque, pelo texto, ele não repassou nenhum dado antigo ao atacante. 2. Correta. A disponibilidade dos dados do cliente A foi prejudicada já que o texto menciona expressamente que eles estavam incompletos. Além disso, as informações não eram do cliente A. As verdadeiras informações estavam fora do ar. Elas não estavam lá disponíveis para uso quando foi necessário emitir a fatura. 3. Correta. Alterou-se as propriedades dos dados. Os dados inseridos no cadastro não eram fidedignos. Quando estamos falando em integridade, precisamos ter a garantia de que os dados não foram adulterados indevidamente. Por tudo isso, constatamos que são corretas segunda e terceira. Por fim, deixo abaixo a passagem da cartilha de segurança da informação da CERT. BR relativa ao assunto. Lá você pode encontrar importantes descrições que são cobradas constantemente em concurso. Para permitir que você possa aplicar na internet cuidados similares aos que costuma tomar em seu dia a dia, é necessário que os serviços disponibilizados e as comunicações realizadas por este meio garantam alguns requisitos básicos de segurança, como identificação, permitir que uma entidade se identifique, ou seja, diga quem ela é. Autenticação, verificar se a entidade é realmente quem ela diz ser. Autorização, determinar as ações que a entidade pode executar. Integridade, proteger a informação contra alteração não autorizada. Confidencialidade ou sigilo, proteger uma informação contra acesso não autorizado. Não repúdio, evitar que uma entidade possa negar que foi ela quem executou uma ação. Disponibilidade, garantir que um recurso esteja disponível sempre que necessário. Gabarito, letra I. FGV, 2023. Analista Judiciário, TJ Rio Grande do Norte, Apoio Especializado, Análise de Suporte. A empresa Progsig foi contratada via processo licitatório para a modernização das aplicações utilizadas no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Aurélio, chefe do Departamento de Tecnologia, conduzirá junto à empresa o retrofit, que terá como foco a melhoria na segurança dos sistemas. Os requisitos mandatórios dessa modernização são: assegurar que informações privadas e confidenciais não estejam disponíveis nem sejam reveladas para indivíduos não autorizados, e verificar que os usuários são quem dizem ser. O requisito desejável dessa modernização é ser capaz de associar uma violação de segurança a uma parte responsável. Com base nos requisitos citados, a Progsig deverá implementar, respectivamente, a confidencialidade, autenticidade, responsabilização, b. disponibilidade, autenticidade, privacidade, c. não repúdio, integridade de sistemas, confidencialidade, d. integridade, disponibilidade, responsabilização, e. autenticidade, integridade de dados, integridade de sistemas. A questão cobre os princípios básicos da segurança da informação e melhoria da segurança nas redes. Os princípios mais comuns são confidencialidade, garante o sigilo das comunicações, integridade, garante a não alteração das mensagens, autenticidade, garante a autenticação das mensagens, e disponibilidade, garante a disponibilidade das operações, ou seja, que os serviços estarão no ar quando demandados.
A cartilha da CERT-BR, entidade responsável por estudos de segurança da informação no Brasil, descreve esses princípios que são muito cobrados em provas de informática e tecnologia da informação. Vejamos que, para permitir que você possa aplicar na internet cuidados similares aos que costuma tomar em seu dia a dia, é necessário que os serviços disponibilizados e as comunicações realizadas por este meio garantam alguns requisitos básicos de segurança, como identificação, permitir que uma entidade se identifique, ou seja, diga quem ela é. Autenticação, verificar se a entidade é realmente quem ela diz ser. Autorização, determinar as ações que a entidade pode executar. Integridade, proteger a informação contra alteração não autorizada. Confidencialidade ou sigilo, proteger uma informação contra acesso não autorizado. Não repúdio, evitar que uma entidade possa negar que foi ela quem executou uma ação. Disponibilidade, garantir que um recurso esteja disponível sempre que necessário. Com isso em mente, agora vamos examinar as descrições do nosso enunciado para assinalar a quais princípios se referem, assegurar que informações privadas e confidenciais não estejam disponíveis nem sejam reveladas para indivíduos não autorizados. Trata da confidencialidade, implementada através de recursos como a criptografia que vai cifrar a mensagem e pedir uma chave para revelar o texto. Verificar que os usuários são quem dizem ser. Autenticidade. A autenticidade é garantida, por exemplo, por meio da assinatura digital. Ela realmente permite a verificação de quem é o usuário. O requisito desejável dessa modernização é ser capaz de associar uma violação de segurança a uma parte responsável. Responsabilização. É a característica que permite associar a violação à parte responsável, podendo ser implementada, por exemplo, por meio do uso de logs do sistema. Portanto, ficamos com sequência confidencialidade, autenticidade, responsabilização, gabarito, letra A. Você quer aprender sobre TI de forma descomplicada e gratuita? Inscreva-se no canal Estudando TI e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Sua inscrição e seu feedback são muito importantes para mim. Inscreva-se agora e toque o sino. É rápido e fácil. Com a sua ajuda, posso continuar produzindo conteúdo gratuito e de qualidade para ajudar você a alcançar seus objetivos em TI.